preâmbulo da reencarnação. Hoje nós terminamos ela com algumas histórias belíssimas sobre reencarnação. Então, vou pedir ao Amilcar para colocar a Ave Maria e nós vamos rezar. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, entregamos o nosso coração a vós, como filhos vossos, filho vosso, e aguardamos confiantes na vossa grandeza, na vossa sabedoria, no vosso amor, na vossa previdência, na vossa justiça, enfim, na vossa misericórdia, em tudo que vós trazeis para nós. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, lembrando sempre o mentor da instituição, o querido Frei Luiz, abrimos os nossos trabalhos no dia 3 de novembro do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Boa noite para todos. Muita gente está feliz aqui, só não estão felizes alguns. Esse aqui está muito feliz. G4. Ali, também, Fábio está feliz. Saiu da zona da confusão. Pessoal do Vasco não vai para a primeirona, está muito difícil. Porque ele perde, mas os outros perdem. Então, fica tudo igual. Mas o pessoal do Botafogo está preocupado. Então, esses nós temos que rezar, não é, senhores? Então, vamos aí à aula de hoje. A primeira pergunta diz o seguinte: poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo que havia escolhido? Quer dizer, ele já aceitou reencarnar, já está consciente, e aí, naquele momento, ele se recusa? O espírito responde: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Ou seja, por que ele sofreria muito mais com a covardia dele, a vacilação dele? Por quê? Esta é uma questão delicada que envolve a um só tempo a reencarnação como contingência da lei da evolução ou do progresso, e a lei da causa e efeito, a qual encontra-se submetida à do progresso, todas na dependência da justiça divina. Como nós vimos aqui, estamos vendo aqui, o Espiritismo é tão bonito que ele coloca leis, né? Que são as leis que Deus estabeleceu. Então nós vamos seguindo um processo lógico, racional, e entendendo os fatos como eles são, sem apelos de paixão, de fanatismo de qualquer espécie. Bem, então esse gráfico, ele traça muito bem isso. A justiça divina,
ela produz a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito é a balança reguladora do mundo. Se o sujeito comete o mal aqui, nessa encarnação, ele terá que equilibrar a balança sofrendo o mal. Se ele produz o bem, ele crescerá. Então, a lei da causa e efeito, da ação e reação, é que regula toda a harmonia do universo. Toda. Isso é claro. E como ela regula essa harmonia? Ela regula o progresso do indivíduo ou a nossa evolução. Porque nós podemos evoluir mais ou menos velozmente, dependendo das ações que nós perfizermos. Está claro? Senão, volta aqui, chapéu do judeu. Eu queria dizer aqui que meu avô é judeu, e esse chapéu aqui, entre os judeus, é para dizer que acima de nós todos tem Deus. Quando eu coloco o chapéu aqui, ou os judeus colocam, é que para saber que acima de nós tem Deus, é um fato. E os judeus são chamados o povo da lei, da escrita, né? Então, quando eu apelo para eles, é para saber mais ainda, né? Porque se não entenderem, eu tenho que puxar com eles nessa ilustração o conhecimento. Bom, e aqui a lei do progresso vai levar à própria reencarnação, que é um fator do progresso e também uma lei divina. Então, nós estamos regulando isso. Porém, o espírito dispõe do livre-arbítrio, o que o permite, em circunstâncias especiais, considera-se uma exceção, como no caso de não reencarnar, como no caso, de não reencarnar. Então, aqui há choques de lei, ele tem o livre-arbítrio, mas a reencarnação, ela vai promover a evolução dele, o progresso. Ele se recusa a progredir. Então, ele se recusa a encarnar. Então, isso, o que acontece? Traz para ele uma série de prejuízos, da mesma maneira que o estudante se recusa a estudar. Ao feri-las, mas com isso, usando a lei do livre-arbítrio, ele fere a um só tempo a lei da causa e efeito, a lei da causa e efeito e a lei do progresso. Então, ele quebra isso. Pela primeira vez isso tocou aqui. Eu não entendi bem, porque aqui nunca pegou. Será que alguém está querendo atrapalhar a minha aula? Alô, espírito? Não dá para falar com você, não. Desculpa, hein? Ao feri-las, a lei da causa e efeito do progresso incorre sobre si mesmo o espírito novas provas e expiações, por sinal mais severas, bem descritas pelo espírito comunicante lá em cima. Sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Ficou claro, portanto, que essa recusa do espírito em reencarnar só vai atrasá-lo e gerar lá na frente mais problemas para ele. E esse gráfico é mais claro. A justiça divina, ela produz a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito é uma lei da justiça divina. Eu queria que você ouvisse bem isso. Quando Pedro, que usava uma espada, quando Jesus vai ser preso pelos soldados do templo de Salomão, do clero judaico, ele tira a espada.
E Jesus segura e diz: Pedro, embainha a sua espada, porque quem pela espada ferir, pela espada será ferido. Isso está em Lucas, se não me engano. É a lei da causa e efeito que ele promoveu ali, mostrando. Então, essa lei da causa e efeito é defluxo da justiça divina, porque Deus promove a sua justiça de uma maneira muito explícita através da ação e reação e da causa e do efeito. Muito bem. E ela gera o progresso, porque é o processo de nós nos aperfeiçoarmos, cada vez fazermos coisas melhores e cada vez mais fazermos coisas erradas. Não? Então, quando ele exercita o livre-arbítrio, ele corta o circuito da reencarnação. E com isso, ele adquire novas provas e expiações. Então, a gente se revolta com muitas coisas que a gente está vendo. Aliás, eu vou falar isso lá em Teresópolis. Vai ser o tema que eu vou falar. A igualdade, né? A lei da igualdade e a desigualdade das riquezas, que são dois temas muito importantes, que são temas que estão no nosso Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Mas nós temos que entender que essa visão nossa só se atém à vida atual. Se nós não tivermos a vida atual, só fixarmos, nós vamos ver muita injustiça e vamos nos revoltar. Mas a visão do espírita e do espírito é um desdobrar e uma sucessão, um encadeamento de ações no bem e no mal. Então, às vezes, a pessoa fica impune aqui, nessa vida a gente se revolta, mas na outra vai reencarnar. Como nós vimos na semana retrasada, aquele, não me lembro o nome, se era Felician, ou aquele sujeito francês que era um barão e que reencarnou como um mendigo, né? Porque ele teve que espiar o que ele fez com seus súditos, né? Enfim, nós estamos vendo na apostila, e eu achava bom também vocês lerem a apostila, né, depois da aula, né? Porque ficar só na aula é pouco, não fixa. Então vamos andando. Portanto, essa é a conclusão que nós fazemos. Ele usou o livre-arbítrio e com isso ele prejudicou a sua reencarnação, prejudicou o seu progresso e, portanto, que é um defluxo da causa e efeito, que é, por sua vez, da justiça divina e, portanto, ele incorreu em novas provas e expiações. Ele teve um agravo da futura reencarnação. Muito bem. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito que nele tivesse que encarnar? Um corpo que deve nascer não tem espírito. Ele foi gerado, não é? Um concepto, não é? Evoluiu dentro do útero materno e não tem espírito? Essa é a pergunta do professor. Aí a resposta do espírito: Deus a isso proveria. Desde que uma criança que deva nascer encontra-se em condições de viver, há sempre uma alma determinada a nela encarnar. Então a lei divina provê isso. Então não há essa hipótese. Vamos ver aqui os comentários. Aí, Amilcar, subiu um pouquinho. Supor que o corpo de uma criança, já formado para encarnar, não dispõe de alma para dele se utilizar, supor isso, é desmerecer da inteligência divina, ou a inteligência divina.
que nesse caso teria agido em vão. Ela teria criado esse corpo. Deus perderia o seu tempo, fato inconcebível, sendo ele inteligente em toda a criação. É uma contradição à própria inteligência suprema. Nesse sentido, torna-se oportuno citar-se o livro Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então isso é importante para aqueles que querem que as coisas corram do jeito deles. E muitas vezes as coisas não correm do jeito deles. Então nós temos que manter sempre a mente focada naquilo que nós queremos, né? Como diz também os evangelhos, nesse caso é amor, é o evangelho de Marcos, seja o que peçais, crede que o obtereis, e vos será concedido aquilo que pedirdes. Então a gente tem que focar no nosso pedido, formar o nosso desejo, acreditar que ele vai se realizar, e depois de um certo tempo, realmente, se for um desejo no bem e conveniente para nós, Deus o permite. Mas tudo tem o seu tempo. Jesus mostra isso também numa parábola maravilhosa. O Senhor tinha um grande campo e plantou ali trigo. E durante a noite, os serviçais dele vieram avisá-lo: mestre, olha, o campo que nós plantamos trigo, durante a noite, umas pessoas plantaram joio. Joio é uma erva que se enrola no espigal, na espiga do trigo, né? Não sei se vocês conhecem, mas é assim. Aí os serviçais disseram: vós queirais que nós arranquemos o joio do trigo? Falou: se vocês arrancarem o joio, vocês também destruirão o trigo. Deixa o trigo crescer, ambos crescerem. E quando for a época da colheita, de nós ceifarmos, então nós separamos. O trigo vai para o silo e o joio nós queimamos. Então, isso aí é a prudência. Há um momento que a gente certo para tomar a decisão. Não é, Renatinha? Porque se tomar antes e misturar o joio com o trigo e querer arrancar aquilo do nosso jeito, nós estaremos fora, contra essa sabedoria que está aqui no Eclesiastes, mas também está em Jesus, que, se eu não me engano, é Mateus. Muito bem. Então, eis aí a sabedoria da reencarnação. A união, isso aqui é importante, do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus. Veja bem, essa imposição, hein, Marcela, tem um caráter de violar o livre-arbítrio do indivíduo. Já é uma imposição. Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, essa circunstância é quando o espírito não tem um livre-arbítrio bem evoluído, bem desenvolvido. Então, alguém tem que ser responsável por ele, porque ele sozinho não sabe escolher. Muito bem. E continua. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, por seu nascimento e posição que venha a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele
um meio de castigo. Então, há certas circunstâncias que a encarnação tem esse caráter, não vou dizer punitivo, mas esse caráter mais extremado de sofrimento e de expiação. Eu tenho para mim o que passa na África, com o povo africano, é que ali são milhões e milhões de espíritos que vieram de outros planetas, espíritos bárbaros, e também espíritos aqui da Terra, que foram espíritos nazistas, pessoas que cometeram muitas crueldades, e também dos próprios colonizadores europeus, que em vez de levar o progresso à África, destruíram e discriminaram os negros. Foram os que fizeram a escravidão, ainda na época do Brasil Império, e que devem estar reencarnando lá. Então a África, pelo seu sofrimento, pela sua pobreza, é um bolsão de espíritos devedores, como a América Latina também é. Tá? Quem viaja fora do Brasil, só tem alguns países que a gente sente que são mais evoluídos, que é, nesse momento, o Chile e a Colômbia. Chile e Colômbia, o Peru também está crescendo, mas os outros são países muito difíceis. A própria Argentina tem umas tragédias sobre tragédias, né? Então, são esses bolsões de espíritos endividados, tá? Eles encarnam em grupos coletivamente. Por isso que o espírito pode ser constrangido a se unir a um corpo de uma criança, vamos supor, imperfeita. Tá? Vamos andar. Por pior e mais miserável que seja a reencarnação, ela sempre é ato de misericórdia divina. A reencarnação é um ato de misericórdia divina, porque ela foca no progresso do espírito. Por pior que seja o espírito, aliás, a situação que o espírito está vivendo, às vezes a gente vê crianças com paralisia cerebral, por exemplo, que são tortas, não conseguem nem se alimentar. Ali tem um espírito lúcido, totalmente lúcido, só que impossibilitado de se comunicar. Não se iludam. E esse espírito ouve tudo. Não é um idiota, não. O idiota, entre aspas, é o corpo que ele vive, mas ele ouve o que se fala. Então, ele é lúcido, só que ele não pode se comunicar. Então, vocês têm que ter muita atenção com esses espíritos de oligofrenia, espíritos que têm um QI muito deficiente, espíritos que têm paralisia cerebral, enfim, que têm situações de destrutibilidade, de anencefalia, falta às vezes de uma parte do cérebro, porque na realidade eles não se expressam, mas eles ouvem e sentem. Quem tratar deles vai ter que tratar com muito jeito. Não vendo a parte exterior, mas sim o espírito lúcido e sofrido que ali vive. É um foco diferente que o Espiritismo nos dá. Bom, a misericórdia divina é sempre um ato, né, que leva à reencarnação. Isto na medida em que a expiação e o sofrimento pelo qual o espírito passa sempre serão um fator de progresso. A expiação e o sofrimento sempre levará ao progresso. Levarão. Muitos arguirão: a imposição de uma encarnação não viola a lei do livre-arbítrio? Voltamos a esse ponto. Afinal, não cabe ao espírito decidir sobre o que lhe convém, como, por exemplo, a escolha entre o bem e o mal? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta.
Por certo, não pode se negar a soberania da lei do livre-arbítrio para cada um de nós. Mas há a considerar não sermos perfeitos, e em sendo espíritos que precisam avançar. Deus intervém determinando o que mais convém ao espírito, o melhor para o seu progresso e evolução. Então, há momentos que, como nós somos espíritos imperfeitos, e sobretudo aqueles espíritos de classes da primeira ordem, da Allan Kardec, que são chamados espíritos imperfeitos mesmo, porque a segunda ordem são os espíritos bons, e a terceira e a única são os espíritos puros. Esses bem inferiores, eles são compelidos a reencarnar porque não conhecem a diferenciação entre o bem e o mal. Ainda não avançaram. Por isso, essa aqui é a base. Embora ele possa escolher entre o bem e o mal, ele não acha que o mal é mal e nem o bem é bem. O espírito, nessa circunstância, é como um indivíduo em estado de transtorno irrecuperável, estado de transtorno mental irrecuperável, incapaz de decidir por si mesmo. Nessa condição, alguém deve por ele assumir a responsabilidade, assumindo a sua tutela, a responsabilidade dos seus atos, sendo investido tutor. Dia virá em que, espiritualmente mais avançado, decidirá por si mesmo. Neste caso, a imposição encarnatória equivale às provas e às expiações. Então vamos ver esse caso, que é um caso muito interessante. A justiça divina, ela produz a lei da causa e efeito, ela gera as provas e expiações, expirações, e gera o progresso. Está claro? Se tiver dificuldade, vocês falam, tá? Porém, o espírito é incompetente para a escolha. É como um sujeito que sofreu N surtos psicóticos e que agora não tem condição de fazer nada. Ou uma pessoa senil que já está no estado demencial. Alguém tem que ser responsável por ele. Então ele tem que ter a tutela de alguém. Que vai ter, ele não vai ter mais CPF, não vai ter mais identidade propriamente. Alguém vai assumir a subsistência dele. Por quê? Porque ele é incompetente. E isso se torna uma imposição encarnatória. Quer dizer, a imposição encarnatória é quando Deus assume a tutela de um espírito incompetente para escolher pelo seu próprio livre-arbítrio o seu destino, a sua reencarnação. Agora, se ele tem provas e expiações a cumprir, necessariamente ele terá que cumprir. Ele nunca fugirá do mal que fez. Não é possível fugir. Por isso que Allan Kardec diz, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Bem ou mal. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais, quer dizer, que não gerem efeitos. Um pensamento, pessoal, não é só ação, é um pensamento. Por isso que Jesus diz que aquele homem que já pensou de uma forma adúltera, já pecou. Está lá
no capítulo, me lembro o capítulo, mas sede puro o vosso coração, pureza do coração. Eu digo que já pecou, porque o pensamento é ação. Nós vimos aqui que temos o espírito, ele gera ideias. Na Vedanta é o corpo causal, ele gera imagens, ideias, e essas ideias que são consolidadas, são condensadas, é que vão formar os corpos do espírito. Mas quem forma são os espíritos. E o pensamento dele também atua. Por isso, nós temos que educar o nosso espírito. Esse é o objetivo do espiritismo, educar o nosso espírito. Não há objetivo maior do que esse. Então eu sempre digo, vai ficar 30 anos na casa espírita. Vai criar até raiz aqui embaixo, uns galhos, tal, ser uma planta, mas não vai melhorar, porque se não se educar. E o modelo da educação e o guia da educação é Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. Guia onde? Dentro do Evangelho. Então, sem modificação moral, que é a pedagogia evangélica, nós não vamos saber evoluir. Vamos ser ótimos filósofos espíritas, ótimos conhecedores da mediunidade, da ectoplasmia. Vamos dar aulas maravilhosas sobre cura espiritual. Vamos ser intelectuais do espiritismo, mas vamos ser zerados no nosso processo de modificação moral. Então teremos perdido o nosso tempo. E continua, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo do progresso. Então está aqui, a justiça de Deus, ela regula perfeitamente as ações e os pensamentos, os mais recônditos, os mais sigilosos, os nossos maiores segredos. Allan Kardec, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Mas a Ivone Pereira também fala sobre isso. Aí eu achei que isso é um caso difícil de compreender. Compreender a imposição encarnatória é difícil. Japi, vai por mim, é difícil. Jupi, Jupi, é difícil. É difícil. Então eu peguei aqui, você não ficou zangado não, né? Obrigado, desculpa, hein? Está contente que o Fluminense ganhou, então está de bom humor. Então, vamos ver o que Ivone Pereira nos diz sobre isso no livro Memórias de um Suicida. Ela fala sobre os indivíduos que suicidaram e, antes de suicidarem, cometeram tragédias inomináveis. Antes. Tiveram uma vida totalmente dissoluta. Uma coisa terrível. Aí entra esse texto. O seu mentor espiritual. Reencarnarão dentro em breve. Conosco permanecerão o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores incumbidos de sua vigilância. Preste atenção, partirão para um novo renascimento, tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Estão como o perispírito deles, está todo desfigurado o perispírito dele. Né?
todo deformado. E os pensamentos deles são terríveis. Então estão até sob vigilância. Mas melhoraram um pouquinho, eles vão reencarnar. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com a configuração maculada. Configuração maculada é o próprio perispírito, com que presentemente se encontram todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes que se fizeram incontidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, vamos subir a Milka. Como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. Vão ser indivíduos que vão ter uma vida de miserabilidade e de doença. Ele diz lá que são leprosos, são isso, são aquilo. Nós não queremos falar em doença porque tem uns que não têm isso, mas tem essas doenças, né? Então, mas é um estado terrível reencarnatório. Aí ela pergunta, quer dizer, é um diálogo no romano, no texto. Se bem que compreendi, então a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhe é imposta? Simplesmente como tratamento médico hospitalar dessa sessão do nosso apartamento? Trata-se de um antídoto, um remédio, pois, perquiri sacudido por penoso desaponto. Sim, retornou tristemente o lúcido conferencista. Medicação apenas, um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõe a um enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescência. Vamos? Unicamente, não será propriamente uma punição, conforme considerada, pois ninguém infligiu o castigo ou determinou a sentença, senão que todos quanto aqui servimos à lei, nos esforçamos tanto quanto nos esteja ao alcance para atenuar-lhes essa situação insidiosa. Né? Quer dizer, eles mesmos, desse departamento, ele não infringiu nenhuma lei e não propôs nenhum castigo, mas apenas buscaram o que seria mais conveniente para esse espírito desgraçado. Será antes, isso sim, o efeito da causa, não é a punição, que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou. Está aqui. Então, ficou claro isso? Eu queria saber. A gravidade disso, ele mesmo é o algoz de si próprio. Nós todos somos os nossos próprios algozes. Ninguém é algoz de nós. Nós mesmos é que geramos os nossos sofrimentos e as nossas dores. Não é os outros que geram. Não é o próprio, o outro. A lei da causa e efeito é muito clara. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então, esse caso aqui, da Ivone Pereira, esse departamento que trata da reencarnação, cuidou tão somente dentro das leis que existem, de encaminhar esses sujeitos o mais rapidamente para viverem em corpos deformados,
paralíticos, afônicos, cegos, surdos, aleijões. Eu queria que vocês entendessem isso. Ponto. Pode falar alto. Muito bem, ótimo. Ele vai para a família que ele tem afinidade e tem ali um magnetismo que o atraia. A família provavelmente é coparticipe das infrações que ele cometeu. A família não está indene a essa circunstância. Pelo menos durante a vida dele, antes de encarnar, ela se omitiu, permitiu, foi leniente. Então a família, ela também arca com a corresponsabilidade desses fatos. Há outros momentos também que a família é tão superior como espírito que traz ele e abriga ele porque ela quer ter essa missão de ajudá-lo. Aí é um ato de sacrifício da família. Então, são coisas diferentes. Um é a própria atração da lei da causa e efeito, a lei das afinidades que o coloca ali. Outra é a família que quer trazê-lo para, no ato sacrificial quase, tentar atenuar o seu sofrimento. Mais alguém? Não? Fala alto. Qual é o problema? Hein? Isso. Mas qual é o problema? Todo transtorno, toda doença tem um caráter expiatório. Mas no fundo dessa expiação tem o progresso. Não, a família é sempre afetada. Às vezes espíritos, eles encarnam no automatismo. Aqui, nem com a intervenção desse setor, eles desencarnam, encarnam automaticamente e vão para as afinidades que existem em relação a eles. Pois é. Isso é com eles. Conosco é servir e ajudar, não é isso? Então, não tem como. A minha mãe, ela ficou 1 ano e meio em estado vegetativo na UTI. E eu cuidei dela. Quer dizer, eu ia lá 2 vezes por semana, via o que eu podia fazer, comprava sabonete, comprava loção, ia aquilo. E os caras da UTI lá, um dia me chamaram, assistente social, só não acha que devia abreviar o sofrimento dela. Eu quase que bati nela, na assistente social, porque já estava com custo alto, queriam fazer eutanásia nela, que vai ser a próxima aula vai tratar de eutanásia, e a boa. Então eu falei, isso não resolve. Ela vai ficar aí nessa UTI 10 anos, até que se o espírito quiser sair, sai. É que ela está presa ainda à matéria. Não, aí vai interromper. Não, aí não dá mais, aí faz favor, cara. Todo espírito que nasce na Terra é dotado de imperfeições, à exceção dos espíritos missionários, chamados Cristos, Avatares ou Messias.
O próprio Allan Kardec é dotado de expiação. O próprio Frei Luís é dotado de expiação. Nós não temos santos. Os santos que chegam são aqueles que não encarnam mais, ou só encarnam como missionários, para poder alavancar a sociedade com o seu trabalho. E não são muitos, né? Caso, isso aqui ficou claro aqui? Ficou, né? Porque é um caso complicado esse, hein? Para a gente pode questionar muito. 338. Caso muitos espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que irá nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar? Muitos podem pedi-lo, mas tal circunstância, Deus julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual criança está destinada. Mas como disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Quer dizer, antes já da concepção, já existe um espírito preparado para reencarnar. Está claro também? Isso nós vamos ver na outra aula, que vai ser muito bonito. Isso é uma nota minha. O termo certo, de acordo com a moderna biologia, é embrião, porque ele fala lá em corpo. Não é corpo, é embrião. O que é o embrião? É o produto da penetração da cabeça do espermatozoide no ovo, que vai gerar o óvulo. O óvulo vai gerar o embrião. Corpo é termo, por demais, vazio. Aqui faltou uma correção. Feto é um embrião após 8 meses de desenvolvimento, 8 semanas. Quer dizer, o feto já é aquele embrião, aquele conceito já formado, com aparelho digestivo, coração, a parte neurológica, a coluna vertebral, os músculos, as articulações, os ossos e tudo. Então, esse que é o feto. Ele já está formado. Tem até pulmões, etc, etc. Muito bem. Recém-nascido é aquele que acaba de nascer. Então, a diferença entre embrião, feto e recém-nascido. O que Allan Kardec provavelmente queria se referir seria a embrião e não a corpo, que corpo é uma coisa totalmente vaga. Mas ele, na pergunta 344, ele vai definir isso. Eu espero poder dar essa aula semana que vem, se a apostila, que é muito grande, permitir. Vamos aos comentários. A reencarnação encontra-se, como em tudo, no mundo sob a dependência das leis divinas. Desta forma, muitos espíritos podem manifestar o desejo de reencarnar em dado corpo, naquele corpo, com todas as implicações genéticas, familiares, nacionais, sociais e econômicas que daí advierem. Mas como Deus, em sua misericórdia, deseja o progresso e a perfeição dos seus filhos, Ele, em razão de sua sabedoria, escolhe aquela de maior utilidade para o espírito, encontrando-se o corpo submetido a essa decisão. Portanto, se muitos espíritos, vamos subir aqui, querem encarnar, na realidade, como a justiça leva a misericórdia divina também, e essa inteligência divina leva a compatibilização reencarnatória,
Deus escolhe o espírito que mais vai progredir no seu processo evolutivo naquele corpo. Tá certo? Pode ser muitos, mas um que vai realmente valer-se daquele corpo, o que terá mais progresso. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante a que o espírito experimenta ao desencarnar, quando ele vai encarnar? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Olha só o estado confusional que fica o espírito quando vai desencarnar. Vai encarnar. Na morte, o espírito sai da escravidão, que era o corpo. No nascimento, entra nela, entra no corpo. Então ele tem essa crise reencarnatória. No momento de reencarnar, o espírito necessariamente tem que alterar o seu estado de consciência para gradativamente adaptá-la às condições próprias do sistema nervoso central do corpo que agora ocupará. Então, ele tem que mudar todo o seu padrão da atividade da consciência, do pensamento, da expressão da inteligência, da memória, das funções psíquicas. É todo um sistema diferente. Antes, expressava-se diretamente pelo pensamento, como nós vimos, valendo-se da atmosfera do mundo dos espíritos, a energia e matérias espirituais. Nós vimos isso, que eles se comunicam por telepatia, ou criam imagens que referem à comunicação dele. Eles não falam. Só os espíritos ainda muito embrutecidos é que ouvem as nossas vozes numa mesa de desobsessão, que eles precisam de ouvir o som ainda. Mas à medida que eles vão se depurando, o processo todo é mental de comunicação, que eles vibram o fluido espiritual, e esse fluido espiritual é que conduz o pensamento dele. Agora, ele não tem mais isso. Por quê? Porque agora vai depender da intermediação do perispírito, que energeticamente reduzirá o seu pensamento, o próprio espírito também se reduz, transformando para ser conectado no sistema nervoso central. Então, o espírito vai depender do perispírito para conectar, plugar no sistema nervoso central, que são as áreas da corte cerebral. Aí é um processo de redução muito grande da capacidade do espírito. Portanto, criada essa dependência, outra ainda ocorrerá: o desenvolvimento cerebral do recém-nascido. Porque o recém-nascido não vai ter que reproduzir os seus neurônios e gradualmente maturar o seu sistema nervoso. A reprodução, multiplicação dos neurônios, das células nervosas. Então, esse processo aqui, confusional, é um processo adaptativo e transformador do espírito para ocupar um corpo. Por isso também ele tem essa angústia. Allan Kardec, no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nos faz as seguintes observações, que ultrapassam o tema perturbação encarnatória, dilatando-se para a retomada da consciência do espírito encarnado. Ele não fala só nesse capítulo, nesse trecho, só sobre perturbação, mas fala também quando o espírito vai retomando a sua consciência. Olha o que ele diz na Gênese. Um fenômeno particular
que a observação igualmente assinala, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico, que é um cordão energético que vem do perispírito, que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta. O laço se aperta, é a carga energética que aumenta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Então ele, em razão desse fenômeno transformador, da modificação de energia, ele entra num estado de perda de consciência, uma espécie de coma. E aí ele presencia, nem sabe do seu nascimento. Quando a criança respira, ou seja, quando ela sai do útero, começa o espírito a recobrar as faculdades. Começa. Que se desenvolve à proporção que se formam e consolidam os órgãos que iriam de servir de manifestações. Então, ele vai gradualizando, à medida que o sistema nervoso vai aumentando o número de neurônios e desenvolvendo a córtex cerebral, ele, cada dia, ele vai se tornando mais apto a receber e expressar a sua relação com o mundo. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado. Ele não se lembra do passado. Sem perder as faculdades, as qualidades e aptidões anteriormente adquiridas. Esses que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. É uma coisa interessante. Ele apaga no momento do nascimento, no momento que ele encarna, né? Nem do nascimento, mas é simultâneo, né? Ele fecha. Ele apaga. Depois, quando ele nasce, ele começa a recobrar as faculdades dele. Ele apaga o passado dele, não vai se lembrar do passado. Mas as aptidões que ele tinha para a música, nessa última encarnação, para a arte, para a ciência, os dons que ele tinha, esse ele vai realmente despertando. Então, ele não perde o que ele adquiriu, mas ele esquece o passado. Aí vocês vão perguntar por quê? É mais do que óbvio, né? Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí, a bondade do Criador se manifesta. Porquanto, vamos subir? Subir. Adicionada aos amargores de uma nova existência, aqui sim, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante do passado, poderia turbá-lo e lhe criar embaraço. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Quer dizer, a lembrança do passado não é construtiva para ele. Por isso que ele se esquece. Aí vocês vão perguntar, terapias da vida passada. Eu não sei bem falar sobre isso. Eu sei que a doutrina diz que nós aqui não evocamos o passado. E como psicanalista eu fui até o inconsciente dos indivíduos, que deve ter coisas também do passado.
Agora, a terapia de vida passada é uma coisa meio ainda que, me permite, eu desconheço, mas do ponto de vista da evolução moral é discutível. Porque se o indivíduo está espiando porque lesou a lei da causa e efeito, feriu os princípios do bem, ele tem que arcar aquilo por uma injunção dessa própria lei. Como é que uma terapia vai alterar essa lei da causa e efeito? É uma coisa meio estranha. Mas há casos que curam o espírito, né? De claustrofobia, disso, daquilo, que o indivíduo diz que ele se lembrou da claustrofobia. Eu não sei se essa claustrofobia vem de vida passada ou se ele realmente é um claustrofóbico. Porque a gente não sabe o que ele imagina, o que ele pensa, o que ele está vivenciando, o que é um produto da sua fantasia, o que é realmente uma lembrança de vida passada. Mas a lembrança existe, porque a reencarnação de muitas pessoas, após ser hipnotizadas, elas se lembram as vidas passadas, descrevem com clareza, né? Então há livros muito clássicos sobre isso, né? Sobre reencarnações de vidas passadas e muito bem estudado. Mas isso é um caso em que sempre atravessa o viés moral. Porque o viés moral, Pina, é o grande problema do ser humano. Porque o ser humano não ainda incorporou ao dia dele o viés moral. Ele não incorporou Deus, que é o grande problema dele. Quando me perguntaram, pode vir uma crise, pode vir uma situação assim no Brasil, pode vir isso, pode vir aquilo. Eu falei, pode vir uma porção de coisas. Mas eu tenho que incorporar o meu processo decisório, a minha confiança em Deus. Porque se eu não incorporar o que eu faço, a minha fé em Deus, eu não sou religioso. É aí que eu tenho que ser, aí que eu tenho que manter a minha fé. Aí que eu tenho que procurar um caminho, se for o caso, que eu não sei que caminho. Mas na minha vida pessoal eu incorporo Deus para me dar o caminho. Se Deus não é participante da minha vida, se não vivo junto dele em prece e perfazendo as ações do bem, de nada vale tudo que eu sei e de nada vale a concepção de Deus. Então esse é o grande problema do ser humano. Aí vocês vão me dizer, da onde vem isso? Vem do egoísmo. Na Vedanta, a palavra egoísmo é ahamkara. Na linguagem, no sânscrito, ahamkara significa eu faço. Então a gente não tem a palavra egoísmo. O egoísmo significa eu faço. Não tem a palavra ego, aliás. O ego é chamado eu faço. Ahamkara. Mas eles esquecem que não são eles que fazem. É o grande fazedor que faz. Quando o homem acha que ele faz e não um grande fazedor faz, Deus, ele carrega para si todo o processo decisório, em detrimento de uma justiça divina do grande fazedor. Quando ele destrói o ego dele, no sentido de oferecer a vida dele para um objeto de altruísta, um objeto da caridade, por isso que o nosso polo sempre no Espiritismo é a caridade, fora da caridade na salvação, ele começa a quebrar o eu faço. E ao quebrar o eu faço, ele volta agora a entender que o grande fazedor é que faz, e ele volta a se integrar a Deus. Esse é o grande processo religioso. Mas isso não acontece do dia para a noite, nem uma única encarnação. Isso leva, às vezes, muitas encarnações, porque demanda uma mudança na nossa moral, na nossa forma de viver.
E isso é a coisa mais difícil que tem no homem, é o homem mudar a sua natureza, porque ele já traz isso de vidas passadas, de viciações, etc. Temos débitos, imperfeições, mas a gente vai andando, né, Edith? Do jeito que a gente pode, né? Então, essa questão da vida passada é uma questão a ser debatida do ponto de vista da ciência espírita, porque se for alguma coisa científica, a ciência vai ter que se demonstrar, como a medicina demonstra as suas curas, não é isso? Pelas evidências médicas. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Eu, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito, adota novos processos, auxiliados pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Vamos subindo. Então, na vida espiritual, ele vê tudo, porque ali, essa visão dele também tem esse caráter pedagógico das vidas. Aqui não. Aqui tem um caráter de tumultuar a vida dele, como diz um grande mestre oriental, que o passado é igual um tapete, a gente deve sempre pisar em cima dele. Não é? Até essa vida também, porque aquela, sabe, né? Há 10 anos você fez isso comigo, lembra disso? Não é? Eu nunca vou me esquecer. Então, filho, então vai curtindo isso aí como presente. Isso já era, mas você acha que é, então vai sofrer. O próprio esquecimento. Não há, portanto, isso que é importante, solução de continuidade na vida espiritual. Solução de continuidade é interrupção. Não há interrupção na vida espiritual. Isso que nós temos que entender. Por isso que eu fico nervoso. Não há solução em nada. Não há, quer dizer, não há gaps, não há buraco, não há interrupção, não há lacuna em nada. Tudo é um processo. Tudo é uma relação de causa e efeito, sempre buscando um sentido mais perfeito, mais elevado, mais sublime, que o sentido da nossa vida é justamente esse, a nossa vida se aperfeiçoar, mas a nossa vida como espírito. Então não há solução de continuidade, não há interrupção na vida espiritual. Não obstante do esquecimento do passado, cada espírito é sempre o mesmo eu. Entendam, entendam, entendam. O espírito não é nada de extraordinário. É sempre o mesmo eu. Antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. Ninguém muda, Carlinda, ninguém muda, é história. Porque desencarnou, mudou, é história. Não há interrupção. A identidade dele, que são seus juízos de valores morais, a sua inteligência, a sua capacidade de pensar e de discernir o bem e o mal, é a mesma. Não muda, é mentira. Alma imortal. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação no mundo. Durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituído a liberdade e a vida espiritual, o espírito se lembra, pois que então já não tem a visão obscurecida pela matéria. Então aqui, durante o sono, ele frequentemente se desdobra. Aí entra em contato com seus espíritos afins e
quando encarna, quando acorda, já não lembra. Mas esse que é o ponto fundamental aqui. Não há solução de continuidade na vida espiritual sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. Bem, o nosso tempo terminou. Vamos deixar, vai até 342, né? Parece. Vamos, hein? Alguma pergunta antes de terminar, para me animar um pouco? Eu acho que eu bati em muita coisa que vocês pensam e que vocês fazem, que vocês não acreditam. Vamos lá.